Sejam bem-vindos todos amigos. Hoje vou explicar o filme Mãe. O filme gira em torno de um garotinho chamado Shuhei, que mora com sua mãe solteira e responsável. Akiko obteve sua custódia exclusiva, depois que ela se separou de seu pai. O pai de Shuhei nunca o visita, mas ele envia para Akiko yen 50.000 como pensão alimentícia todos os meses. Akiko não trabalha e ela desperdiça o dinheiro. O pai de Shuhei a manda para coisas sem importância. Quando ela fica sem dinheiro, ela implora pela ajuda de sua família. Akiko já fez isso muitas vezes, e sua família está farta dela. Um dia eles bateram o pé e se recusaram a lhe dar um centavo a mais. Isso enfurece Akiko, e ela acusa sua mãe de sempre favorecer sua irmã mais nova, Kaidei. Ela sempre culpa a mãe por não tê-la mandado para a faculdade, acusando Kaidei de usar todo o seu dinheiro. Kaide rapidamente rejeita suas afirmações e lembra a Akiko que ela nunca gostou de estudar e sempre tirou notas ruins. Mais tarde, Akiko vai a um cassino com Shuhei e joga fora seus últimos centavos. Lá ela conhece um colega jogador chamado Ryu Kawata. Eles clicam instantaneamente e ela o leva de volta para casa com ela. Os dois ficam bêbados e, quando Akiko descobre que Ryu está falido e não tem onde ficar, ela insiste para que ele passe a noite na casa dela. Eles não têm gás nem aquecedor em casa. Então, quando Ryu finalmente concorda em ficar, Akiko manda seu filho até uma loja próxima para comprar água quente, para macarrão instantâneo. Quando ele retorna, o pobre menino ouve Akiko ter relações sexuais barulhentas com Ryu. No dia seguinte, Akiko contata um homem chamado Sr. Ujita, que tem uma queda por ela. Ela diz a ele que precisa sair da cidade para tratar de assuntos urgentes e pede que ele seja babá de Shuhei até ela voltar. Ujita concorda, mas deixa Shuhei sozinho em casa com um saco cheio de macarrão em vez de levá-lo para casa. Enquanto isso, é revelado que Akiko foi para outra cidade com o Ryu para ser anfitriã de um bar sem água quente. Shuhei é forçada a comer macarrão instantâneo cru. Depois de alguns dias, Akiko liga para ele e pede que lhe envie algum dinheiro para que ela possa voltar para casa. Sem escolha, o bebê Shuhei envia a ela o dinheiro que recebeu de sua tia Kadei. Quando Akiko volta para casa, eles perdem a conexão elétrica depois de algum tempo sem pagar a conta de luz. Ao saber que Ujita o deixou sozinho em casa, Akiko traça um plano com Ryu para extorquir dinheiro de Ujita. Eles o convidam para um restaurante e o acusam de tocar de forma inadequada no bebê Shuhei. Ujita pede a Shuhei para limpar seu nome, mas o menino repete as afirmações de sua mãe. Ujita tenta negar, mas Ryu cria uma cena na frente de todos e Akiko ameaça denunciá-lo ao seu escritório. Sem escolha, Ujita os leva para sua casa, onde Ryu pede que ele pague para ficarem de boca fechada. Ujita sobe para seu quarto e, como não volta, Ryu vai investigar. De repente, Ryu o ataca com uma faca e segue-se uma luta. Depois de ouvir a comoção, Akiko corre escada acima. Veja só, é revelado que o Ryu inadvertidamente esfaqueou Ujita durante a luta. A família entra em pânico e eles saem da cidade, deixando Ujita morrer. Eles se escondem na cidade natal do Ryu, onde ele consegue emprego em um restaurante. Ele alimenta sua família com as sobras de comida do restaurante. 2 semanas se passam e Akiko decide ligar para a mãe. Para sua surpresa, ela descobre que Ujita está vivo e veio procurá-la. Emocionada, ela corre de volta para casa e conta a novidade para Ryu. Ryu então rouba dinheiro de uma casa do bairro antes que a família volte para a cidade. Lá, eles usam o dinheiro roubado para morar em um motel. Dias se passam e a família novamente fica sem dinheiro para continuar a manter um teto sobre suas cabeças. Akiko seduz Keiichi Akagawa, filho do dono do hotel. Akiko também manda Shuhei encontrar seu pai e pedir-lhe dinheiro. Vendo seu filho em condições tão lamentáveis, o homem pede a Shuhei que volte para casa com ele. Mas o menino insiste em morar com a mãe, sem escolha. O pai de Shuhei lhe dá algum dinheiro antes de se separar. Akiko então manda o menino até sua tia Kaidai para pedir dinheiro. No entanto, Kaide a pega em flagrante e a confronta. Ela desdenhosamente joga dinheiro nela antes de sair furiosa, rompendo todos os laços com ela para sempre. A relação de Akiko com o Ryu também começa a se deteriorar.
Quando ela engravida, ele a acusa infundadamente de traí-lo e ordena que ela aborte o bebê. Porém, quando Akiko se recusa, Ryu termina com ela e vai embora. A comoção atrai a atenção de Akagawa, e ele chega para investigar. Akiko manda Shuhei comprar cerveja para ela e tem relações sexuais com Akagawa. Para retribuir seu favor, Akagawa arruma uma barraca de dormir no telhado do hotel para Akiko e o menino. Akagawa também compra livros para Shuhei. Akiko odeia seu modo de vida, então ela envia Shuhei para falar com sua avó conforme as instruções. O menino conta a essa voz que Akiko está grávida, mas eles também ficam furiosos e a repudiam para sempre. 5 anos se passaram e Akiko deu à luz uma menina chamada Fuyuku. Akiko agora mora com Shuhei e Fuyuka sob uma ponte suspensa. Um dia, uma assistente social chamada Aya os nota e entrevista Akiko. Quando Aya pergunta por que ela parou de receber os benefícios da Previdência, Akiko perde a paciência e diz que fará o que quiser. Porém, a assistente social lembra que se continuar assim, poderá acabar perdendo a guarda dos filhos. Sem escolha, ela é forçada a receber ajuda dos assistentes sociais. E eles colocam sua família em alojamentos públicos. Eles também matriculam crianças e escolas públicas. Um dia, o Ryu aparece na porta. Ele revela que os procura há anos e está muito feliz em ver sua filha crescida. No entanto, Akiko não fica feliz em vê-lo e tenta se livrar dele, mas ele se recusa a ir embora. Akiko finalmente o aceita, mas ele não demora muito para agir novamente. Um dia, ele bate nela por flertar com outro homem por dinheiro. Ao vê-los testemunhar a violência, a assistente social leva as crianças a um restaurante, onde lhes conta sobre a sua infância difícil. Ela revela que cresceu em um orfanato e foi abusada quando criança. Ela também diz que eles têm a opção de morar longe da mãe. Logo, Akiko novamente os faz faltar à escola. No entanto, Aya fica de olho nas crianças e traz livros para elas. No entanto, isso perturba Akiko e ela joga os livros fora num ataque de raiva. No dia seguinte, quando Shuhei e Fuyuka voltam da escola para casa, eles veem Akiko e Ryu fazendo as malas freneticamente. Acontece que eles contraíram muitas dívidas novamente e os cobradores de dívidas estão a caminho do local. Akiko pede a Shuhei para ajudá-los a fazer as malas, mas Shuhei revela que não quer ir embora. Ele quer ficar e ir para a escola. No entanto, Akiko o insulta e o força a ir junto. Eles saem juntos, mas Ryu logo percebe que está em perigo Akiko e a vida das crianças ao fugir com eles. Relutantemente, ele decide ir embora para evitar que os cobradores de dívidas os persigam. Quando Akiko percebe que Ryu pode nunca mais voltar, ela começa a chorar e se agarra ao filho em busca de apoio. 6 meses se passam. Shuhei começou a trabalhar em uma garagem. Akiko continua a jogar e força Shuhei a roubar seu emprego. Uma noite, o chefe de Shuhei, Matsura, o pega em flagrante e confronta Akiko por ser uma mãe inútil. Porém, ele acaba ficando com pena dela e convida Akiko e os filhos para jantar. Akiko pede desculpas a Matsura por tudo e ele oferece um emprego para ela. Também é revelado que Matsuda está solteiro. Um dia, depois de perder a esposa, Akiko recebe uma mensagem de Ryu pedindo ajuda. Ryu diz que se ele não conseguir Yen 500 mil até amanhã, os cobradores de dívidas vão acabar com ele. No entanto, Akiko está indefesa e aparentemente ignora a mensagem. Em vez disso, ela seduz Matsura e tem relações sexuais com ele em seu escritório. Quando Matsura vai embora, Akiko rouba as chaves do cofre e faz Shuhei roubar dinheiro novamente para salvar o Ryu. Porém, o dinheiro não chega. Então, eles decidem ficar com o dinheiro e fugir novamente. Eles novamente ficam sem dinheiro e voltam às ruas. Akiko começa a enlouquecer e começa a conspirar sobre matar sua mãe para que ela pudesse ficar com seu dinheiro. Shuhei é naturalmente contra, mas Akiko o lembra que sua irmã mais nova pode morrer de fome e o faz aderir ao plano. Na próxima cena, Akiko espera em um parque com Fuyuku enquanto Shuhei vai matar.
Sem o conhecimento das intenções de Shuhei, a avó inicialmente não reconhece um Shuhei já adulto, mas quando o faz, ela fica animada em conhecê-lo depois de tantos anos. Shuhei se senta com seus avós e conta sobre Fuyuka. O avô de Shuhei expressa seu desejo de ver sua neta. Shuhei promete levá-los para Fuyuka, mas quando sua avó vai até a cozinha preparar o almoço para ele a segue e a elimina. Quando seu avô corre para a cozinha, Shuhei o elimina também. Depois de sair com seus avós, Shuhei se muda para a casa deles com sua mãe e meia-irmã. Alguns dias depois, Aya fica sabendo do duplo homicídio e da prisão de Shuhei pelo rádio. Depois de 5 meses, Akiko também é detida e interrogada pela polícia. Eles acreditam que Shuhei nunca teria assassinado ninguém se ela não o tivesse encorajado. Akiko nega, mas também o lembra que ele pode fazer o que quiser. Os investigadores então conversam com Shuhei e o lembram que o tempo que ele passará na prisão depende de Akiko e de sua confissão. No entanto, Shuhei assume total responsabilidade pelo duplo homicídio. Consequentemente, Akiko recebe 3 anos de liberdade condicional, enquanto Shuhei é condenado a 12 anos de prisão. Nenhum deles recorreu das decisões. Um dia, Aya visita Shuhei e diz que Fuyuka encontrou uma família adotiva. Quando pergunto por que ele assumiu toda a responsabilidade pelo assassinato, Shuhei diz a ela que é melhor na prisão do que fora dela. Ele pode comer regularmente e ler quantos livros quiser antes de partir. Ele diz que, apesar de tudo, ama a mãe porque ela fica indefesa sozinha. Isso foi tudo do vídeo. Espero que tenhas gostado. Inscreva-se para mais conteúdo como este e clique no botão curtir para nos ajudar. Além disso, deixe um comentário se quiser que recapitulemos seu filme favorito.